shown me no love, so I turn my back to you. Yeah, yeah. I can't get no racks to you. Família, mais um vídeo do canal aqui, camisa 88. Temos aqui, ó, bancada São Paulina aqui, ó, com muito orgulho. Alex, junto comigo, o Ener. Tranquilo, meu querido? Beleza. É isso aí. Agora, dos antes, né? Bancada corintiana. Temos aí o Vagão. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem. Peters, tranquilo? Tudo certinho. É isso aí. E você, Carlinhos, como é que tá, meu querido? Aqui é vapo. Tudo certo, é nóis. Gente, seguinte. Alguns assuntos importantes para falar aí hoje, tá? Dentre um deles, né? Um time que estava em alta e agora não é mais aquele bicho papão, né? Porque o Flamengo sem Jesus não é nada. Já dizia a música. Mas por incrível que pareça, gente, mesmo o Jorge Jesus nitidamente fazendo muita falta ao time, o Domenech, né, que é o técnico escolhido para suprir a ausência do Jesus, está tendo muito respaldo da diretoria. Você viu isso aí, Vagão? Ouvi, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu não teria contratado ele, cara, porque não tem experiência, ele foi só auxiliar e treinou um time um time variado lá dos Estados Unidos, cara, então não tinha experiência para vir já treinar o Flamengo e substituir o técnico do Flamengo, cara, eu acho que não foi uma boa escolha, cara. Aí os jogadores não estão se entendendo, o Arrascaeta já quer sair do time, ele manda umas indiretas lá no Twitter pro próprio treinador, que não tá satisfeito, muitos jogadores não estão satisfeitos, tumultuou o ambiente, porque era só o ex-técnico do Flamengo que ele conseguia controlar vários craques, entendeu? Ele não tá conseguindo esse Dominique, não tá conseguindo controlar. Então ele tá querendo impor o jogo dele e não tá conseguindo. Só umas correções, tá? Ele foi auxiliar do Guardiola, tá? Quando o Guardiola, se eu não me engano, ele era técnico do Bayern. Ele saiu e ele treinou um time nos Estados Unidos, tá? Um time que fez uma excelente campanha, se eu não me engano, foi campeão lá. Então ele não. Mas nos Estados Unidos, qualquer time faz excelente campanha, cara. Não é parâmetro pra nada, cara. Não. Fora de você, Vagão, porque não nos Estados Unidos o futebol lá tá em constante evolução. Tem bons times, inclusive tem muito jogador brasileiro que sai daqui e vai jogar lá. Mas não acho, não, porque ele, basicamente, faz 7, 8 anos que um time dos Estados Unidos não representa a América do Norte lá no Mundial, pra você ter uma ideia. Só os mexicanos ainda tá muito fraco, cara, os Estados Unidos. Vai muitos jogadores pra lá, mas jogadores que vão pra lá são envelhecidos, cara, como Lampard e outros jogadores. Mas eu acho muito fraco ainda o campeonato americano. Você concorda, Werner? Olha, dizer que o campeonato americano é muito fraco é complicado. O futebol americano, né, o soccer, como eles dizem lá, está evoluindo muito cada vez mais. Os Estados Unidos estão voltando muito para esse esporte lá, né, que não era o principal esporte, não é ainda o principal esporte, mas vem no crescimento, eles estão desenvolvendo muito lá. Quanto ao Domenech, eu acho que assim, o Flamengo tentou acertar na loteria de novo. Acertou com Jesus. Jesus, ele tinha muita gestão de grupo, ele sabia o que ele estava fazendo dentro das 4 linhas, e o forte dele era ali a gestão do grupo, tanto que ele soube domar ali as estrelas do Flamengo. E o erro do Domenech foi chegar tentando mudar, tentando colocar o estilo dele, né, o que a gente já previa. O técnico que chegasse tentando mudar o que estava sendo feito, tentando deixar a sua própria marca ali, ia desconstruir um trabalho e acabar não conseguindo reconstruir. É o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Peterson, me diz uma coisa. Você gostaria do Arrascaeta no seu time? Olha, o Arrascaeta é um excelente jogador. Eu acredito que o Corinthians teria um grande reforço com o Arrascaeta, mesmo porque o Luan, ele não está entregando um grande futebol, e aí também temos o Arauz ali, mas né, não é a mesma coisa. O Arrascaeta é um bom jogador.
é porque há boatos que, né, devido a essa briga fora das quatro linhas entre o Domenech e o Arrascaeta, os agentes do jogador estão procurando um outro clube para ele jogar. Então, eles tiveram uma discussãozinha aí, né? O Arrascaeta, eu acho que ele tweetou, né? Sobre ele não ter entrado em campo. O técnico depois não gostou, então há ali um desconforto, né? Entre jogador e técnico. Mas eu não digo só entre ele, né? Eu acredito que entre outros jogadores também tem um desconforto ali entre os jogadores e o técnico, né? Mesmo porque ele chegou já querendo mudar tudo. Né? Ele já chegou falando que o estilo de jogo dele era totalmente diferente do Jorge Jesus. Então, ele já no primeiro jogo já tentou mudar tudo e mexeu com uma das estrelas do time. Eu acredito que isso pode abalar, né? E pode culminar na saída do Arrascaeta. E dentre essas estrelas do time, um cara que faz muita, mas muita diferença no estilo de jogo, principalmente eu acho que dos times do Jorge Jesus, é o Bruno Henrique. E pelo que tudo indica, Carlinhos, ele tá saindo e tá indo pro Benfica. Então, eu vi isso sobre ele ir pro Benfica, mas se eu fosse ele, eu não iria, não. Até porque o Everton Cebolinha já tá lá, e é basicamente a mesma posição que ele ali. Mas eu sinto que ele deve estar já forçando a saída dele, para ter esses rumores. E hoje ainda saiu na capa de alguns jornais em Portugal que o Jorge Jesus ele está desesperado pelos reforços, porque o Benfica prometeu para ele os reforços, inclusive o Cavani, né, que não assinou com nenhum clube ainda, e até agora, né, de todos os reforços que o Jorge Jesus pediu, foram poucos os que chegaram. Né? Será que o Bruno Henrique estaria fazendo uma boa escolha, Werner? Olha, o Bruno Henrique ele já não é mais nenhum garoto. Ele já teve um período na Europa, né? Voltou para o Brasil, foi muito bem no Santos. Ele voltou não com a bola cheia, né? De forma geral, ele não era tão conhecido pelo bom futebol aqui no Brasil. Foi muito bem no Santos. Na sequência, deu sequência no bom trabalho dele no Flamengo, inclusive vindo a ganhar tudo que a gente viu no ano passado. Eu acho que o Bruno Henrique, na cabeça dele, ele precisa pular do barco antes dele afundar. Eu acredito que é isso que ele está pensando. O Flamengo não vem bem, não tem uma projeção de como era no ano passado, de chegar ao patamar que era no ano passado. Então eu acredito que nesse momento ele deva sair sim. Até pela idade que ele já tem, ele conhece o Jesus, acho que ele deve tentar a última cartada dele na Europa sim. E um que está renovando também é o Diego Ribas. Na verdade, pelo que eu vi, acho que ele já renovou, certo? Eu acredito que ele já renovou. Não sei se alguém tem uma informação diferente. Já renovou. Só que teve uma redução salarial, não tenho certeza disso. Isso, o salário dele era de aproximadamente 650 mil reais e agora é de 600 mil reais. Agora vai ficar pobre, coitado. 50 quilos de picanha. Agora, me diz uma coisa. Esse assunto eu quero falar especificamente com um cara que manja de investimentos aqui do canal, que é o Vagão. Vagão, diz uma coisa. Oi. Flamengo tá atrás do Guga do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está pedindo 33,2 milhões. E ele quer esse valor à vista. Me diz você, o Guga vale isso? Não, porque o Flamengo já contratou o Isla, né, cara? Contratar pra deixar na reserva, eu acho que não vale, cara. E o Flamengo tem vários laterais esquerdos lá, igual o Guga. O Guga é um bom lateral, mas não é tudo isso que falam por aí, cara, entendeu? Ele pode não dar certo, ele desperdiçar
33 milhões. É muito dinheiro para um lateral em promessa. Eu não pagaria. Sendo que já tem o Isla como titular. Mesmo sendo novo, sendo uma promessa, Não, cara não que vem pagaria. disputando bem. Não pagaria. Pra Máximo você, 10 milhões. Pra mim, porque eles já contrataram o Isla. Pagar 33 milhões pra um cara ser reserva? Onde? Então não compensa, cara. Aí vai ficar na reserva, vai ficar sem jogar, vai ficar bravo, depois vai querendo ir emprestado. Não dá muito certo essas coisas, cara. Quem somos nós para discutir com um cara que manja de investimentos, né? Deus me livre de discordar desse menino. E aí, Vagão, o Carlinhos tem pergunta? Pergunta por enquanto não, só queria dar uma informação que o ano passado, exatamente um ano, completa hoje, que o Flamengo estava classificando das quartas de finais para a semifinal da Libertadores. Um empate de 1-1 contra o Internacional. Perdemos a conexão do Carlinhos. Perdemos a conexão dele. Vamos deixar ele ali. O que foi? Vocês me ouviram? Não. Perfeitamente. Alto e claro. Mas Não ouviu nada? Me diz uma coisa, Carlinhos. O que isso muda na nossa vida? Não sei se vocês ouviram, se ouviu, beleza, se não. Repete a pergunta, Carlinhos. Repete aí, Carlinhos. Não foi a pergunta, foi uma informação. Era uma informação que exatamente hoje completa um ano que o Flamengo se classificou das quartas de finais, passando para a semifinal da Libertadores no ano passado. O Flamengo se classificou em cima do Internacional num jogo de 1-1, sendo que o primeiro jogo foi 3-1 para o Flamengo. Ele se classificou para a semifinal, naquela semifinal histórica, que ele ganhou de 5-0 do Grêmio depois. É isso aí. Cultura com Eugênio. Gente, mas já falamos demais do Flamengo, né? Pelo amor de Deus, velho. Tô cansado de falar desses timinhos aí e, né, estoura um ano, vai bem um ano, depois cai. Eu quero falar de time de verdade, eu quero falar do meu São Paulo. Ó, vocês viram, né? Cara de felicidade corintiana é a melhor. Claro, né? Só perde, por isso que a gente tá feliz. Hã? Você só perde, nunca ganha nada, por isso que a gente tá feliz, né? Mais uma vez, gente, ele acompanha muito futebol e é por isso que ele tá aqui comentando com a gente. Pessoal, seguinte, Dani Alves, nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, sofreu um chute no antebraço e fraturou esse antebraço. Previsão, né, de retorno de 40 a 45 dias. Pelo que a gente, né, conseguiu ver e especular, ele vai ficar fora por mais ou menos 8 jogos. Desses 8 jogos, são 5 do Campeonato Brasileiro e 3 da Libertadores. Desses 3 da Libertadores, 2 é contra o River Plate. Dani Alves, Werner, vai fazer muita falta para o nosso São Paulo? Olha, vai fazer, até porque o esquema do São Paulo, o Diniz vem insistindo nesse mesmo esquema e ele demora a engrenar, assim como foi antes da parada para a pandemia. O São Paulo demorou a engrenar, quando começou a engrenar, teve a parada. Teve o retorno da pandemia, São Paulo demorando a engrenar, venceu, apesar de não estar jogando um bom futebol, né, um futebol vistoso ainda, venceu os últimos 2 jogos, o Dani Alves não foi mal. Só que assim, ele vai sair do time no momento em que as coisas começavam a ficar positivas para o São Paulo novamente. O Diniz vai ter que quebrar a cabeça e ver o que ele vai fazer ali com aquela posição. Sem perder qualidade, claro. Você, como um bom corintiano, tá aliviado em não enfrentar o Dani Alves? Olha, o Dani Alves, ele é um excelente jogador, apesar de estar jogando aí deslocado da posição original dele, que é lateral, né? Mas ele dá uma sustentação muito boa pro meio campo do São Paulo. E
com essa ausência dele aí, já pro jogo de final de semana contra o Corinthians, eu acredito que o São Paulo perde muito, sim. E que o Corinthians, na verdade, né, ele consegue ganhar um alívio ali na defesa ali, né, para defender contra o São Paulo. Não apenas o Dani Alves, mas outro que talvez, né, não entre em campo, ainda é dúvida, é o Luciano. Ele sentiu, né, a panturrilha dele no último jogo também contra o Atlético Paranaense. Né? Hoje, sexta-feira, ele treinou apenas um período, né, o outro período ele foi por refis, e ainda é dúvida. Carlinhos, mais aliviado em não enfrentar o Luciano, não vai ter lei do ex no domingo? Então, o Luciano vem vindo numa ascendente aí bem grande, né? Uma ótima fase desde que chegou no São Paulo. Mostrou para que veio. E acredito que se ele não jogar, vai fazer mais falta do que o Dani Alves. Porque quando a fase é boa, cara, é complicado. Mas em contrapartida de tudo isso, a gente também tem um reforço. Vitor Bueno talvez não jogue também. Padrão. Oi. Piorou um pouquinho para vocês, né? Nada, cara, porque o Luciano, eu acompanho ele da época do Corinthians. O Luciano, ele começa os 10 primeiros jogos bem, fazendo gol, arregaçando. Depois fica 20 sem fazer gol. Fluminense é a mesma coisa, no Grêmio é a mesma coisa. Basicamente acontece a mesma coisa no São Paulo. Então não é um jogador que a gente tem que se preocupar muito, entendeu? Porque basicamente ele é o padrão dele. Já começa bastante fazendo gol e depois para. Até lá no Leganés da Espanha ele fez a mesma coisa. Começou fazendo gol, depois fica 20 jogos sem fazer gol. Depois a gente começa a dar risada vendo o Luciano jogar, errando os gols, como sempre. Vitor Bueno. Vitor Bueno? Vixe, isso aí dorme no campo, né, cara? Mesmo em campo. É reforço pra nós jogar. Mas então, o São Paulo mas foi exatamente essa pergunta que eu fiz. O Vitor Bueno não vai jogar. É um reforço para nós. Putz, você não vai? O São Paulo vai ter outro reforço, né? Que eu vi as más línguas dizer aí pelo último jogo aí, o Luan será titular. Então, aí a gente, né, tem um longo papo aí para ter, porque o Luan, na realidade, ele vai fazer a primeira volância ali, né? Vai ser o cabeça de área ali, colocando o Tietê como segundo volante para a entrada do Hernanes. Mas o Luan que eu falo é o Luan do Corinthians. Mas aí a gente tem. Sim, aí sim. Aí é um reforço pra gente. Você tá certo. Você tá certo. Desculpa, eu não soube interpretar o que você quis falar, porque o Luan do São Paulo, ele também pode entrar, né? Ali na meiuca, fazendo a cabeça de área ali, protegendo a nossa zaga, né? Que chega justamente na hora em que você tem uma pergunta pro Vagão. Exatamente, você falou interpretar, eu queria perguntar sobre a interpretação do Vagão. O Vagão é um cara cheio dos amigos, ele é lotado de amigos, por onde ele passa o menino faz muita amizade, o menino é aquele menino serelepe. São os lábios, são encantadores. Exatamente, o Vagão tem uma lábia, então, exatamente, e ele provavelmente deve ter alguma amiga chamada Paula, sempre tem, ele tem uma amiga chamada Paula. E aí ele brigou com a Paula. Eu gostaria de saber que se ele for numa festa, ele tá brigado com a Paula. Ele vai na festa e a Paula tá lá. Ele chega na festa, a Paula tá lá. Eu queria saber se na festa, com a Paula dentro, ele fica ou Paula dentro, ele sai fora. Não sei, eu não conheço essa amiga Paula. Tem amigo que se nome. Lá dentro você sai fora? Olha a risada desse bicho. Eu não tenho amiga que esse nome, cara. Então não sei. Como não? Como não? A gente sabe uma que trabalha na loja 100, que é sua amiga. Não tem nada minha amiga lá, não, cara. É amiga íntima. Amiga íntima dos caras aí de baixo. Aí, ó. Desse de baixo aí, ó. Os caras aí de baixo? É. Os caras aí de baixo. A Paula é sua amiga dos caras aí de baixo. Ah, amiga dele aí, mano. Não tem amiga com esse nome, não. Mas, não, é uma hipótese. Você é amigo da Paula. A Paula dentro, você sai fora ou você fica na festa? Nenhum dos dois. Meu termo. Ele vai ficar na porta, assim, ó. Tipo, metade da... uma perna pra dentro, uma perna pra fora. Aí é um pessoal de cada um, né?
Ficou na portinha. Gente, só para finalizar aqui com relação ao São Paulo, o Corinthians tem um outro reforço, né? Que é a ausência também do Reinaldo, do King. Não vai jogar, tá suspenso com cartão amarelo. Tá sabendo de alguma coisa aí, Peter? Você tá mais tranquilo? Pelo menos 2 gols vocês não levam, né? Então, o Reinaldo ele vai estar fora dessa partida por cartões, né? Acredito que é cartão amarelo que ele levou. E vai ter que deslocar um jogador que estava jogando na defesa, né? Vai deslocar é Léo, né? Léo Pelé. Alaba Pelé. Léo Alaba, do Dinamo. Ele fez bons jogos pela zaga, mas agora vai ser deslocado para lateral, né? E assim vai ter uma bagunça ali na defesa do São Paulo, porque vai mexer completamente, vai mexer no meio-campo, é possível mexidas no ataque, então o São Paulo ele perde bastante com todas essas mudanças, viu? E tem, né, uma última notícia aqui, né, que saiu há pouco tempo. O São Paulo, nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, ele vai ser multado. O pessoal tá vendo aí se vai ser em reais, se vai ser perca de pontos, se vai ser perca de mandato de jogo, porque esse último jogo aí contra o Atlético Paranaense foi a antecipação da 11ª rodada, que os dois clubes, né, têm jogos da Libertadores, né, então eles anteciparam, né, os jogos aí da 11ª rodada, e pelo que dizem, né, até a 11ª rodada, o Diniz não vai ser mais treinador do São Paulo. Então, como é uma antecipação desse jogo, né, ele não poderia estar no banco, porque até lá ele não vai ser mais técnico. Então, o pessoal está vendo aí o que vai acontecer, né, e qual vai ser a multa. E eu tenho a última informação aí. Você falou que o Diniz não vai ficar. Você sabe em qual jogo ele vai cair? Nessa próxima rodada, perdendo para o Corinthians. Rapaz. Ó, domingo a gente conversa. Mas agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para todo mundo. Qual técnico cai primeiro? O Diniz ou o do Corinthians? Que eu nem vou citar o nome. Aí é uma briga feia de foice no escuro, hein, velho? Mas eu acho que o do Corinthians não tem culpa, cara. O time do Corinthians é fraco. O do São Paulo também não tem culpa. O técnico do São Paulo, o time do São Paulo é fraco. É que os torcedores, a gente quer jogar a culpa nos técnicos sempre, né, cara? Mas só lembrando que eu não tenho nada contra o Thiago Nunes. Eu não citei o nome porque eu não lembrei na hora, tá? Gente, vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe. Eu quero saber de cada um de vocês. Quem vai ser o campeão dessa edição do Campeonato Brasileiro? Não sei, quem quer começar? Posso começar? Pode, vai lá, Carlinhos. Então, já vou falar o campeão da Série A e da Série B, hein? Será 2 mineiros. Série B, Cruzeiro, e Série A, Atlético Mineiro. Me diz uma outra coisa então, Carlinhos. Sabe me dizer, mais ou menos, quem vai ficar na zona de classificação ali? Para Então, Libertadores? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Segundo lugar, Internacional. Terceiro lugar, Flamengo. Apesar dos pesares, o elenco vai conseguir. Quarto lugar, Palmeiras. E aí sobra 2 vagas, né? Então, tenho 3 times para essas 2 vagas aí. Eu não sei dizer qual que vai ficar. Está entre Vasco, Corinthians ou Fortaleza. Aquele que menos perder vai ficar. E quem cai? Quem cai? 3 já que vai cair, certeza para mim: Sport, Atlético Goianiense e Curitiba. E a última vaga fica entre Santos e Atlético Paranaense. Vagão, me diz você, quem que vai ser o campeão dessa edição? Esse ano eu tô apostando no Inter, cara. O Inter vem forte, o Internacional. Eu acho que o Vasco vem, o Vasco ele que belisca o 3º lugar. Eu acho que em segundo fica o Atlético Mineiro, em quarto ali o Flamengo. O Corinthians, acho que ele pega um 6º lugar. Provavelmente sai na pré de novo, infelizmente, que esse time não vai. E em quinto lugar vai... Eu torço pro São Paulo sair na pré também, né? Pro Coisa não sair sozinho, cara. E quem cai? Agora, quem cai, eu tô Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Curitiba e Sport. São os 4 times que são muito fracos, cara, muito fracos.
Mais fraco São Paulo ainda. Se bem que é difícil fazer isso, né? Goianiense e Atlético Paranaense? Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Curitiba e Sport. Muito fraco esse time, cara. Você acha que os dois representantes do Paraná vão cair? Vão pra baixo. Peterson, me fala você, meu querido. Olha, eu também, como o Carlinhos, fiz uma listinha aqui e, infelizmente, né, como é um palpite, eu, como corintiano, nesse campeonato, eu acredito que o Palmeiras vai levar. O Palmeiras vai ser o campeão desse campeonato. Em segundo lugar, eu concordo com o Carlinhos, eu acredito que o Internacional vem forte aí, fica em segundo. O Grêmio, ele consegue chegar em terceiro aí, mesmo não entregando tudo no Campeonato Brasileiro. Eu voto no Atlético Mineiro como quarto colocado. São Paulo, eu acredito que consegue chegar ali em quinto. E o Flamengo, para mim, não vai chegar aí, cara. Para mim, quem vai ser o sexto é capaz que seja o Corinthians ainda, cara. Não é puxando nenhuma sardinha pro Corinthians, mas eu acho que o Flamengo fica fora aí, cara. O Corinthians consegue chegar. E quem cai, na sua opinião? Ó, na minha opinião, a lista que eu fiz aqui, ó, é Coritiba, Ceará, Goiás, e por essa fase que tá tendo aí, eu acredito que o Atlético Paranaense é capaz de cair, viu? O Atlético Paranaense? Exato. Vamos lá, Werner, me diz você, meu querido. Bom, quanto ao campeão, eu vou concordar com o Carlinhos. Eu acho que, apesar dos recentes resultados não tão bons do Atlético Mineiro, eu acredito que o Sampaoli, ele é muito competitivo, ele não aceita perder, ele vai para cima com o time que ele tem, a gente viu isso no Santos, e eu acredito que o campeão vai ser o Galo. Sobre a zona de classificação para Libertadores, não necessariamente na ordem, mas eu acho que quem se classifica para Libertadores, além do Galo, o campeão, vem Palmeiras, Inter, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Eu acho que esses times entram para a zona de classificação da Libertadores. Quanto à queda para a segunda divisão, Sport, Coritiba, Goiás e a última vaga para o Atlético Goianiense. Estava ali para mim entre Atlético Goianiense e Ceará, mas eu acho que o Atlético Goianiense leva uma desvantagem aí no campeonato de longo prazo. É isso aí. Bom, meio que para desempatar agora, porque nós tivemos, né, com palpites para campeão, 2 palpites para o Atlético Mineiro e 2 palpites para o Inter, né? Não, desculpa, o Peterson votou no Palmeiras, né? Exato. Certo, então eu vou fazer o seguinte, só retificando, eu vou colocar a minha opinião aqui então, né? A princípio eu estava torcendo não, né? Eu via o Atlético Mineiro numa ascendente muito grande, vindo muito forte aí para tomar esse título, né? Mesmo porque tem um time muito bom nas mãos, o Sampaoli, mas o Atlético também está disputando a Libertadores, né? Então vai ter que dividir o foco como outros clubes. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o campeão dessa edição vai ser o Internacional, né? E logo em seguida ali vai vir Atlético Mineiro, vai vir o Palmeiras, vem o Grêmio. Eu acredito que o Flamengo ainda vai retomar, né? Mesmo porque tem um time muito bom nas mãos. E logo em seguida o São Paulo, né? Que se ficar nesse embalinho aí de 1-0, 1-0, 1-0, quando a gente pensa que não, tá beliscando lá uma Libertadores ou então uma pré-Libertadores. E eu acho que na parte de baixo não muda muito, né? Eu acho que vai ficar Coritiba, Ceará, Sport e Atlético Goianiense, né? Na minha visão, são esses os que caem. Então, todo mundo deu a sua opinião, né? Sim. Bom, gente, antes de finalizar, nesse domingo agora nós temos 2 jogos muito importantes, né? Nós temos, eu acho que definiu agora às 11 horas da manhã, São Paulo e Corinthians. Gostaria que cada um de vocês rapidamente me falassem o resultado desse jogo. Werner, São Paulo e Corinthians. Jogo feio, 1-0 São Paulo. Peterson. Concordo com o Werner, jogo feio, mas não concordo com o resultado. 1-0 Corinthians. Vagão. 3-0 Corinthians. São Paulo tá muito fraco. Tem vários
vários titulares, mano. Só falta ele falar que o Luan vai fazer gol. 2 ainda. Carlinhos, Quase igual o Vagão, 3-1 Corinthians. 3-1 Corinthians. Bom, eu e o Enner, a gente tá, né, em menor número aqui. Eu devo colocar também o meu ponto de vista. Na minha visão, jogo feio pra caramba também. 2-1 São Paulo. Tá? Ó, Mas- 3-1 Corinthians e Diniz vai cair. Eu acho que nessa rodada nenhum técnico cai. Eu acho que nenhum dos dois cai. Só lembrando que já estamos na quinta rodada, 4 técnicos já caíram, hein? Não, eu tô falando nenhum desses dois técnicos cai. Não sei, só uma informação. Sim, sim. Nós temos também um outro jogo muito importante nessa rodada, né, de muita expressão, que é Santos e Flamengo. Wenner, resultado desse jogo. 1-1. Peterso, 2-1 pro Santos. Vagão, 4-3 pro Santos. Carlinhos, Como o Santos está acostumado a jogar sem torcida a vida inteira, então 2-0 Santos. bom, eu já vou ficar aí, onde vai ser um jogo em que o Flamengo vai começar a renascer, pode dizer assim. 2-1 Flamengo. Beleza? Beleza. Alguém quer Beleza. falar mais alguma coisa? Tranquilos? Tranquilo. Só falar que o Trump hoje anunciou que vai ser candidato oficial aí. Pessoal, agradeço aí para quem acompanha o vídeo até o final, tá? Gostaria de pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like. Se não gostou, pode dar dislike, mas vai lá nos comentários, ó, aqui embaixo nos comentários, e fala pra gente o que a gente tem que melhorar, beleza? Forte abraço a todos aí, até mais.